Hoje, o jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem que fala sobre como a Câmara está analisando a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao caso Ramagem. E, com isso, quer destravar a PEC que limita o poder de ministros. A proposta foi aprovada na CCJ em outubro do ano passado, mas acabou não avançando, ficou parada lá. Cabe ao presidente da Câmara instalar uma comissão especial antes que o tema seja levado em plenário. O que está em jogo? Os parlamentares ficaram muito incomodados com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, por unanimidade, derrubar uma manobra da Câmara Municipal a favor da Câmara Municipal, da Câmara dos Deputados, a favor do deputado Alexandre Ramagem e suspender apenas parte do processo contra o parlamentar relativo à trama golpista de 2022. No entendimento dos ministros, só Ramagem poderia se beneficiar da medida e apenas em relação a uma parcela das acusações. Bom, diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, integrantes da cúpula da Câmara dos Deputados dizem que a casa vai agora avançar com uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Numa resposta clara aí à situação do Supremo Tribunal Federal e à situação de Ramagem. O próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, colocou nas suas redes sociais ontem à noite, não sei se a gente tem disponível aí, mas o tweet dele está aí, ó. No tweet, Motta anuncia nas redes sociais que entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental. E ele diz lá no seu post, deixa eu abrir aqui para eu conseguir ler também, deixa eu achar aqui, aqui ó, ingressamos nesta terça-feira no Supremo com uma ação para que prevaleça a votação pela suspensão da ação penal contra o deputado delegado Ramagem. E aí ele termina dizendo o seguinte: a harmonia entre os poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão e estão na mesma sintonia. Vamos lá, professor Mairovich, a desarmonia entre os poderes, como é que o senhor vê aí essa vontade da Câmara de voltar com a PEC que limita o poder dos ministros do Supremo? Olha, Fabiola, 2 pontos. Primeiro, de cara, tá? É uma insistência na picaretagem. Vou explicar por quê. 2 pontos: o que é legítimo e o que é ilegítimo. O que é legítimo é a chamada, a provocação que a Câmara faz para que esse assunto seja levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal, a todos os ministros. Sim, é uma questão que envolve 2 poderes e, evidentemente, que o tribunal deve, em plenário, apreciar. Isso é legítimo. O que é ilegítimo e, pior, o que é de má-fé? Atenção, o que é de má-fé? O que é de má-fé é se buscar uma retaliação em cima de uma picaretagem. Por quê? Porque a Constituição é muito clara. É clara com relação à imunidade. A imunidade se dá quando alguém já está investido, já está no popular, já tomou e entrou no exercício, e aquela acusação diz respeito a fato ocorrido no curso do mandato. Isso diz a Constituição com uma clareza solar. Ora, diz a Constituição também da harmonia entre os poderes. Ora, se o judiciário é chamado a decidir a resposta que a Câmara lhe dá, ou seja, o judiciário, pelo Supremo, comunicou o quê? Que o Ramagem era réu. E comunicou também que a imunidade, 2 casos. Os casos de 8 de janeiro, estava com um mandato, e referente a crimes ocorridos naquela data. Os outros eram anteriores, então não cobertos pela imunidade. Olha, a harmonia entre os poderes significa o quê? Significa o legislativo entender a decisão do judiciário, que dá a última palavra,
e manter essa harmonia, mas não partir para uma retaliação sem justa, porque a decisão é perfeita, é clara. O que fez a Câmara e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? Inventou uma imunidade ampla, ampla para pegar, mas também casos futuros. Então, ela quer, na realidade, e o direito inglês fala em bill de indeniidade, uma decretação de uma imunidade ampla, que na realidade é uma impunidade geral. E você, Thales, pelo lado político dessa história, como é que você vê essa vontade dos parlamentares de voltar a colocar em pauta, né, essa PEC que é polêmica, né, de certa maneira, tem aí o apoio de alguns, outros não têm esse apoio. Como é que você analisa essa resposta da Câmara à decisão do Supremo? Olha, primeiro, a Câmara agir em retaliação, como diz o professor, é um absurdo. Não é assim que deve ser a relação entre os governos. Agora, do ponto de vista político, o que fez o presidente da Câmara, o que está dizendo que o presidente da Câmara que fará? Vai mandar para entrar com um recurso de descumprimento de preceito fundamental, dizendo que um assunto dessa natureza, que pode causar embate entre dois poderes, deveria ser decidido em plenário e não na turma. Com o que eu concordo, e que é mesmo, deveria ser decidido em plenário e não na turma esse assunto. Se for ao plenário, eu vou achar muito engraçado ver como agirão o André Mendonça e o Nunes Marques em votar uma questão que claramente a Câmara votou pela inconstitucionalidade ao decidir que o Ramagem podia ter a pena suspensa até pelo que cometeu antes do mandato, e tentar ampliar isso para Bolsonaro, generais, etc. e tal. Então, a Câmara está errada no mérito da votação. Seria bom que esse assunto fosse ao plenário, e o que o Hugo Mota está agindo politicamente é dizendo, olha, está aí, eu estou satisfazendo, estou pedindo ao Supremo que decida se isso é o caso de turma ou do plenário. A outra questão é a votação dessa PEC sobre ai, meu Deus, a PEC lá na Comissão de Constituição e Justiça, Da anistia? ela vai decidir. A PEC é sobre a decisão monocrática. Ah, sim, que é limitar o poder do que é o que a gente estava falando, limitar o poder dos ministros do Supremo que não podem dar decisões. Tá certo. Há um exagero de decisões monocráticas no Supremo. É preciso limitar essas decisões monocráticas. Isso já deu problemas. Então, há um exagero de decisões monocráticas, é preciso regular isso melhor. Isso eu não vejo problema. Então, é um assunto que tem várias camadas. Não pode se fazer isso como reação. Há pontos em que a Câmara tem razão, decisão monocrática, há pontos em que a Câmara furou a Constituição, e há pontos políticos que o presidente da Câmara está agindo politicamente, jogando para o Supremo decidir se assuntos de gravidade não devem ser decididos em plenário.